No programa de hoje você assiste um bate-papo incrível que eu tenho com o artista plástico Aristeu Piovesan, que trabalhou as esculturas em ferro da Praça João 23 da Igreja Matriz de Cianorte, que eu estou até do lado de uma. Você vai entender a crítica que ele faz junto à obra de arte que ele conta a história das 15 estações bíblicas. Fica comigo! Foi 1º de maio de 2012 que a gente inaugurou aqui. Então o santuário, que é o santuário que tem as 15 estações. 15 estações. Que você executou. Que esse material é um material extremamente... É ferro. Difícil de trabalhar. Eu tive que dobrar. Alguma coisa eu mandava o cara me dobrar, mas o resto eu tinha que dobrar tudo na mão. Tá, mas aí, antes da gente falar da forma de trabalho... tá. Ela foi inaugurada em dia 1º de maio 2012. De 2012. Então a gente está na praça... Como é que é o nome João da praça? 23. A Praça João 23, que faz parte do entorno do santuário Eucarístico Nossa Senhora de Fátima. Isso. Em Cianorte, Paraná. E o artista plástico, que é o Aristeu Joaquim Piovesan, conhecido no Brasil, fora do Brasil, que eu fiquei sabendo que depois que você fez esse trabalho aqui, essa chamada Via Sacra, não param mais de te encomendar Via Sacras. Você não se... Então, até que eu estou agora com a proposta de fazer a história de Santa Rita, em Lunardelli. Lunardelli. Isso. E vai ser com o mesmo material? Mesmo material, com as mesmas, só que, claro, lá vai ser a história dela. Claro. Mas com a mesma quantidade de peças aqui, por exemplo, são 15 estações, e lá vai ser 15 passos. Me explica um pouco, a gente está no pórtico da estação, que eu achei muito bacana. De entrada, né? Você vai entrar, e aí com um simbolismo legal isso aqui, do parar... Do sinaleiro. Sinal vermelho, pare, pense e vai. E siga em frente. O que você quis dizer com isso? Que às vezes nós desobedecemos isso, mesmo na vida, né? Uhum. Na hora de parar, às vezes nós... A gente segue em frente, correndo. Correndo e se dá mal, né? Porque toda vez que você atravessa algo que não deve, e também quando você não para pensar. Eu fiz esses arcos aqui também, acompanhando o santuário. Mas aí eu fiquei pensando assim, Jesus é condenado à morte. Seria fácil eu ir lá e pegar uma figura de Jesus condenado e faria, né? Mas aí eu fiz esse Jesus, falei, mas ele é condenado à morte hoje de que maneira? Então eu amarrei aqui com a corrente, cada elo desse, sempre simbolizando assim as dificuldades hoje. Por exemplo, a educação. Eu gosto de olhar as coisas, mas com uma visão crítica. Não que eu vou, mas acho que as coisas devem ser respeitadas, não é? Então, por exemplo, aqui, para você ter ideia aqui, ó. Esse dinheiro todo que você colocou, tem um Brasília. Por que Brasília? Brasília, dinheiro, Brasília, onde se busca... Você vai, qualquer deputado, qualquer governador, qualquer senador, qualquer presidente, qualquer prefeito, vereador, eles falam em Brasília. Não fala? Sim. Então, Brasília é onde se tem. Aí eu até representei assim como se fosse a torneira, lá onde você busca. A torneira vazando dinheiro. Isso, mas aí ela vem se perdendo. Ela vai até o ralo, embaixo. Então, por quê? Você pode ver que a dificuldade hoje é isso. É o dinheiro mal administrado. Mal administrado. Ele existe, mas é mal administrado. Hoje se fala, o Papa Francisco fala que é a igreja em saída. A igreja em saída é uma igreja que não é para ficar fechada, trancada. É uma igreja que vai ao encontro do povo. Do pobre, do bêbado, das prostitutas, de todo mundo. Aí eu coloquei um globo, né? As missões populares falavam dos 5 continentes, tem as cores, né? Dos 5 continentes, que é azul, verde, amarelo, branco e vermelho. Aí pus lá, simbolizando, tem 5 braços apontando para cá. Porque aqui ele está sendo condenado a carregar a cruz.
aqui na segunda estação. Que Jesus carrega a condenação. Então, nós podemos fazer isso. Então, nós temos que se libertar disso através das missões. Aqui nessa terceira estação, Jesus aqui eu estou cai trabalhando pela sobre a vez. educação aqui. Porque eu acho que tem 3 caídas. Então, primeiro, para mim, é a educação a primeira caída. Se nós não temos uma educação boa, como é que você vai fazer cidadãos que pensam, cidadão coerente, entendeu? Acho que é a educação. Entendi, E eu né? fiz também aqui um estádio de futebol, porque estava se dando a Copa do Mundo. De que ano? Agora, a nossa A Copa última. aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Não, então tá, que foi no Brasil. É. E aí a turma falava assim, nossa, aquele estádio não vai dar tempo, e que a imprensa, sabe aquela coisa que não vai dar tempo. Eu sempre falava assim, isso vai dar tempo, porque eles estão querendo dinheiro. Já foi orçado, mas eu quero mais dinheiro. E foi o que aconteceu, né? Oh. E a FIFA tem aí o bendito padrão FIFA. Quando é que vamos ter padrão FIFA aqui? Nas escolas. Tá. E nos hospitais. Tudo. Se fez tudo aqui, por que não pode fazer? Na segurança. Aqui eu tratei a família. Aqui, Quarta estação, né? Onde Jesus encontra sua mãe. Aí eu pensei, como é que eu vou encontrar a mãe? Tá. O que a sua mãe fala para as pessoas sobre você? Onde é que está a Camélia? Ah, a minha menina? Não é isso? É. E eu pensei em Maria olhando um menino e não o adulto. Entendi. Essa é a família, né? Uhum. Então, mas esse olhar dela para a criança. O meu filhinho. Dessa estação, que é a de Jesus, ajudado Pelo Sirineu. E que são os sirineus, né? Que ajuda, todo aquele que ajuda. Certo. O que é interessante, que eu converso com o público agora em geral, é quem passar por Cianorte e vier na praça da Igreja Matriz, tem todas as estações explicadas, as passagens. Está aqui também em inglês e em espanhol. Isso, né? Em espanhol, mas aqui só está aqui só está em português. Aqui está em português. Verônica, que enxuga o rosto de Jesus. Verônica significa a verdadeira face, a palavra, entendeu? E aí eu simbolizei a Verônica que enxuga o rosto de Jesus. E aqui eu trabalhei a questão do trabalhador, né, que é a igreja. A igreja, ela jamais pode abandonar, o trabalhador, né? E os pobres, ela não pode abandonar. Então tem um Jesus gritando aí, porque o homem sem trabalho também, ele está perdido, ele não paga as contas. Quando ele cai pela segunda vez, esse é ele retrato pode ser, né? Então a falta de trabalho é uma pena, né? Se não tivesse trabalho. Essa é a sétima E aquele estação. machado simbolizando os pioneiros. Aquele que veio para as cidades e foi derrubando mata e tal, para ele poder abrir a cidade. As mulheres que choram diante de Jesus. E ele fala assim, olha, chorai por vós, pelos vossos filhos, não por mim. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Muitas mães chorando pelos filhos. Então, quando eu vejo lá na Cracolândia, mocinhas grávidas, cheirando, fumando, babando lá, né? Então você sabe que por trás disso aí tem uma mãe que está chorando isso. Né? Lágrimas de sangue. Tá. A nona estação. É a nona estação. Aqui eu estou tratando sobre a saúde. Ele cai pela terceira vez. Lembra que eu falei da saúde lá atrás, né? Lembro. Quando eu estava fazendo essa peça aqui, no Rio de Janeiro teve uma licitação de remédios, superfaturada. E aí eu pus lá na mão de Jesus escrito licitação. E do outro lado, escrito é a lei do mercado. Ali é a dengue? Aí é a dengue. Porque aí também nós temos uma responsabilidade
de cuidar da dengue também, por isso eu pus aquele vasinho sem fundo, claro, mas às vezes a morte também nós colaboramos com ela, né? Isso é uma responsabilidade nossa, mas o Estado faz grandes licitações e o remédio é muito caro para ganhar dinheiro. E do outro lado está escrito assim, a lei do mercado. Por que a lei do mercado? Então teve uma infeliz de uma mulher, de uma secretária, disse, mas isso é a lei do mercado, é assim. Ela falou em alto bom som. Eu falei, mas a lei do mercado? Entendeu? Então ficou um negócio meio pesado. Então eu coloquei aqui. E teve um outro cidadão em seguida falou que por isso que há tanta morte. Aqui eu quis tratar a questão do veneno que se joga para se produzir tanta coisa, se joga muito veneno forte que vai para a água, que lá na água, nos rios, mata os peixes. E que tem sempre a nossa Amazônia, se fala tanto em meio ambiente, que continua se derrubando, tá entendendo? E eliminando os animais, eliminando a fauna, a flora e tudo junto, né? E o índio, né? Então eu fiz essa reflexão na 10ª estação, que é o despido. Jesus é despido. Então Jesus é despido de suas vestes. Né? Então eu coloquei esse Jesus, todo o nosso meio ambiente, né? Em nome de Jesus, né? Eu acho que essa é a ideia de tratar. Segue aí uma dica de livro especial para esta semana. O autor é Sérgio Ferro. O título do livro, Michelangelo, arquiteto e escultor da Capela dos Médici. Bom, a obra de Michelangelo é uma subversão radical das convenções estéticas da sua época. E o arquiteto Sérgio Ferro esmiuça neste livro uma das obras principais do artista, a Sacristia de São Lourenço, também conhecida como a Capela dos Médici. O arquiteto Sérgio Ferro segue um processo rigoroso de interpretação e sua análise é ainda mais sensível por ter experiência como pintor e arquiteto. A primeira publicação deste livro foi realizada na França, em 1998. E o livro tem agora sua primeira edição brasileira. Para os amantes da escultura, obras de Michelangelo e histórias da arte, o livro é uma preciosidade. Além do que, o texto foi revisto e corrigido pelo autor, facilitando o entendimento do que se trata. E mais, foram acrescentadas novas imagens. Oi pessoal, oi Carmela. Olha só onde estou. Estou no meio do mundo. Isso mesmo. Aqui na cidade de Quito, a gente encontra a latitude zero do planeta Terra, onde eu estou aqui com meu pé esquerdo do lado norte e meu pé direito do lado sul. Ou seja, eu estou exatamente no meio da Terra. E esse aqui é o ponto turístico mais visitado de Quito, mais visitado do país, do Equador. É onde marca esse ponto. É uma estrutura que eles chamam de cidade do meio mundo, onde cada turista paga $5 para entrar. Mas encontra aqui toda uma estrutura de alguns museus, além de serviços como lojas de souvenirs ou mesmo lanchonetes e cafés. Além do principal, né? Que é o que vocês estão vendo aqui, que é o Monumento do Meio Mundo. Que é onde você tem essa oportunidade de encontrar a latitude zero. Eu estou aqui no Equador. A 160 quilômetros de Quito, a capital do país, a gente encontra a Lagoa de Quilotoa. Ela faz parte de um complexo, um parque nacional, que tem outros nevados, alguns vulcões, e a gente tem essa maravilha dessa lagoa, que inclusive é uma cratera de um vulcão desativado, e a gente tem essa beleza sem igual. O acesso é fácil, é tranquilo, mas para chegar mais próximo dela você tem que descer um pouquinho. A gente já desceu um pouquinho, sente um pouco a altitude, então a gente sente um pouquinho de falta de ar, tem a diferença, mas a beleza compensa tudo. Então, gente, olha só, tendo aí surpresas
boas surpresas positivas com o Equador, com esse país lindo que tem tanto a oferecer pra gente. Aqui eu tô tratando aqui, então, pus Ai, que dor. Isso, um baita de um martelão lá, um cara que segura a intolerância. Tá, é a 11ª estação. Isso, né? tratei sobre a intolerância. Porque foram intolerantes com Jesus na época também. E por que a intolerância? Porque você sai por aí hoje, se você encostar o seu carro atrás de alguém, pode sair uma briga. Se você segurar o carro, o cara batendo em você, pode sair outra briga. Então há uma intolerância geral. E também essa intolerância dos homossexuais, de todo esse povo, né? Do negro, do drogado. Não quero aquele sujeito, sabe essa coisa imbecil? É imbecil de ser humano. De ser humano. Não é de partido, não é de país. Não, de ser humano, não, de ser humano. É a única intrinsecamente responsável Humana. por intolerâncias é o ser humano. E não talvez aprende. descontente. Não aprende. E não aprende. E o mais engraçado, que eu vejo muita gente com Bíblia na mão. Nem vamos Isso me continuar o assusta, comentário. viu? Eu tenho medo. Isso me assusta. Eu tenho medo. Então, e aí eu rateio mesmo sobre isso. Não tem como ficar quieto. Agora aqui é muito interessante aqui. Já passei aqui assim, ó, de carro, já vim daqui olhando, dentro da igreja, saí de lá. Essa estação, talvez pela figura, porque é João, Jesus morre na cruz. No pé da cruz tá João e Maria. Só que eu pus, o que Maria pus? Pus a Nossa Senhora Aparecida. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, por fato de ter talvez a figura da Nossa Senhora Aparecida, eu vi muitos caras aqui, drogados, de joelho. Fazendo uma reflexão. Isso. Que você nem imaginava que isso pudesse acontecer. Isso, não, mas o que eu acho é o seguinte, se ele fez isso, que ele sabe o problema que ele tem. Não é? Ele sabe a situação em que ele vive. Por isso que ele fez isso. Como a arte mexe com as pessoas. Então acho que é essa a ideia. A 13ª estação. Jesus é descido da cruz. Então a cruz agora ela não é cruz de condenação como era lá atrás. Tá? Ela é cruz de salvação. Nós não podemos mais carregar essa cruz nas costas e deixar carregar. Quer dizer, nós temos que fazer com que nós se transformamos livres disso. Mas para isso nós temos que colaborar. Nós temos que cuidar das coisas. Não é? Senão não tem sentido. Então ali tem a mãe, tem sempre alguém que te ampara. Correto? Mas o que causa muita... E quantas mães você já viu assim? Com acidente de carro, não é? Então eu coloquei esse monte de peça aí, é lógico, com a bebida, né? Representando sempre uma parte crítica junto com a passagem bíblica das estações. Você vai, anda por aí, você vê na televisão, você vê, de repente você andando por aí pelas estradas, você vai ver isso aí. Nos feriados, aí, as notícias é terrível em cima disso, né? É famílias que se perdem por causa disso aí. E hoje não é só isso, né? A bebida, é o celular também. Isso. Então, mas hoje eu colocaria o celular também. Complementa. Isso, coloca o celular. Eu já pensei em falar com o padre para mim levar essa peça e pôr o celular. Não é? É. Tá. Ainda pôr um dedinho assim, fazendo... Essa é a 14ª estação. 14ª estação. Uhum. Folheando um livro de Rafael e tem uma figura mais ou menos assim lá. 2 pessoas carregando Jesus. Aí olhando naquela figura, e eu optei pelo motoqueiro e o homem que anda a cavalo, o homem do campo e o homem da cidade. E urbano. É. Rural e urbano.
Então, eu achei que juntar os dois nesse conjunto de ajuda, sabe? Eu achei legal. Você pega para você não separar o urbano e o rural. Então, os dois Porque não existe. Ninguém é nada sozinho. Não. Né? Então está muito bem representado na estação então, onde Jesus é colocado no sepulcro. Isso, vai para o sepulcro, né? Agora, né? E se a gente não tiver ajuda das pessoas, a gente vai para o sepulcro. Né? Aristeu, aqui é a 15ª estação, onde Jesus ressuscita. Isso, ele vai para o túmulo e aí ele ressuscita, né? E eu fiz um túmulo assim, pensei em fazer ele fechado, mas se você faz fechado, você corre o risco de alguém ficar lá dentro, escondendo e tal. Então eu fiz ele assim, ficou bom. Inclusive eu tenho um pequenininho que eu fiz um molde para ele. Então a pedra, né? O tecido que fica quando ele ressuscita, sobra um tecido, né? Os panos lá. Mas aí não me contentei, eu achei melhor também fazer aquela porta de cadeia, porque muitas vezes as pessoas podem estar presas, querendo sair de algum lugar e não consegue. Ele pode criar um túmulo para ele também, não é isso? Então ele fica preso. Então muitos querem sair, então ele está querendo, joga as mãos assim, querendo também um pouco para poder sair dessa prisão que ele está. Né? E coloquei do lado aí, essa aqui é Maria de Madalena, foi a primeira que chegou ao túmulo, né, de Jesus. Ela vai ver o túmulo vazio, fica preocupada, alguém roubou, não roubou, ela foi avisar o Pedro e os apóstolos, né, e João. Aí até então aí João vai correndo, Pedro sai, mas João era jovem, sai correndo, chega primeiro, boia a cabeça, se afasta e deixa Pedro entrar por ser uma pessoa mais idosa. Então achei que houve assim um respeito aí, tá? Então, e aí lá eu pus uma asa como do anjo que diz, olha, ele não está mais aí, ele ressuscitou, né? A asa também quer dizer liberdade. Liberdade, né? Olha, está livre. Por que o apóstolo João aponta para lá? Então, ele aponta para lá porque eu coloquei lá em cima, porque ali entendeu? Fica a sala de oração e eu pus o Jesus ressuscitado lá em cima. Aí fechou. Fechei a via sacra toda. Então fechou as 15 estações com a beleza toda espiritual, bíblica, mais a crítica social que é importante, opiniões, aprendizado, cultura, educação vindo de um artista tão incrível quanto você. Muito obrigada. Eu que agradeço. De fazer esse tour bacana, não tem explicação. E eu ter uma aula particular dessa arte tão linda, né? Com quem a assina, que é o Aristeu, que mora aqui em Cianorte e que merece aplausos, merece o nosso cuidado e o nosso respeito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Por ter nos explicado com carinho. E os alunos lá, se quiserem um dia vir a Paris combinar, a gente pode? Junto. Os alunos das universidades, de colégios podem vir aqui. Pode. Obrigada. Eu que agradeço, tá bom? Sensacional te conhecer. Obrigado, fico feliz, tá bom?